Glórias a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Que bom estar na casa do Senhor, onde nós podemos imergir na palavra de Deus. É aqui que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Eu convido para que você venha abrir as vossas Bíblias em Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo de número 5. Agradeço primeiramente ao meu Deus por estar nesta noite ministrando a palavra, também ao dirigente desta igreja, pastor Kleber, grande amigo, pastor Elias, também, é claro, a todos os obreiros. Deus venha abençoar a vida de vocês, e a minha muito digníssima esposa, meu filho Caleb também, que sempre tem sido amigos, que tem me ajudado a nunca desistir, sempre seguir avante, na palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Amém. E nos diz a palavra do Senhor: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz e a paciência e a experiência e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrera por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós, olha só, ainda pecadores, logo mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Tome o vosso assento. Temos aí um bom tempo para explanar a palavra de Deus, e vou me utilizar do método expositivo, porque como é um culto de ensino, a gente consegue aprender a palavra de Deus e esmiuçar o texto. Amados, eu quero falar essa noite sobre os frutos da justificação. Quando nós olhamos para a palavra justificação, nós precisamos destacar alguns pontos importantes. Grandes reformadores da igreja, grandes homens que buscaram a reforma. Outrora a igreja vivia sob o forte domínio da igreja romana. Grandes reformadores entenderam o propósito da justificação mediante a fé em Cristo Jesus. Podemos citar aqui Martinho Lutero, aquele que prega as teses no Castelo Wittenberg. Ele disse que com essa doutrina da justificação, a igreja permanece em pé. Ainda na Genebra, na Suíça, João Calvino disse que a justificação pela graça, ela é o centro, ela é o antrópo. É como se fosse o Sol, ao qual todos os planetas rodam ao redor do Sol, como se todas as doutrinas bíblicas olhassem para a doutrina da justificação. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós conseguimos ver o Antigo Testamento apontando uma luz, direcionando para o Cristo, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Os frutos da justificação é um núcleo da fé cristã. Quando nós entendemos o porquê que somos justificados para com Deus, nós temos em nossos corações, nós temos encalacrado em nossa mente, que uma igreja ela cresce quando ela entende a sua posição no reino de Deus. Vem comigo. Quando você entende que você é justificado, você entende a sua posição no reino de Deus.
Porque quando a gente não entende qual é o meu papel dentro da igreja, eu ando perdido, eu ando cego, eu não sei o que Deus tem para mim. E aí eu fico com aquela famosa expressão: Maria vai com as outras. Eu ouço a voz da multidão, eu ouço qualquer vento de doutrina. Mas quando nós entendemos que um dia Jesus Cristo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dietrich Bonhoeffer disse que nós vivemos uma graça preciosa, não é uma graça barata, a qual eu preciso barganhar com Deus para que eu tenha salvação, que eu preciso pagar para que Ele venha me amar, que eu preciso fazer algo para que Ele venha sentir um afeto por mim, pelo fato de eu ser pecador. O sangue de Jesus na cruz do Calvário, o seu amor profuso naquelas ruas sinuosas de Jerusalém. Eis o judeu do primeiro século, carregava o madeiro em seus ombros, e ele estava carregando sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz não estava sobre os ombros do pastor Pedro, não estava sobre os ombros do Elias, do Kleber, mas estava sobre Jesus Cristo. É um culto de ensino, mas eu sinto a graça dele, eu sinto o Espírito Santo falando em nossos corações. Quando Paulo ele escreve desde o capítulo 1, você observa até o capítulo 3:20 que Paulo está tentando defender de que o homem, em toda a sua perspectiva, desde o seu nascimento, ele tenta se auto-justificar por um ato que ele faz. E é interessante que quando lá no Jardim do Éden, o homem peca, e o pecado faz com que o homem viesse se apartar de Deus. E é interessante que Paulo ele usa a seguinte expressão: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo também diz que o salário do pecado é Então Paulo entende que o homem por si só ele já nasce com características pecaminosas. Não, Eliezer, o Calebinho, teu filho é uma bênção, é um anjinho. Teu filho é uma bênção. Você sabia que o meu filho Caleb, ele já nasceu com características do velho homem? Ele já nasceu com características do velho Adão, o Adão lá do jardim. Esse mesmo, ele nasceu. Quer ver? Jô, alguma vez nós ensinamos o Caleb, quando ele fica brabo, a pegar com a mãozinha assim atrás e querer tirar, arrancar os cabelos dele fora. Nós ensinamos ele a fazer isso? Não. Por acaso nós ensinamos o Caleb quando está naquele dia de bastante calor, 38 graus em Navegantes, e ele está com calor, e aí eu chego em cima dele, começo a mexer com ele, e ele pega a mãozinha e tenta me afastar, tenta me beliscar, tenta me chutar, e começa a ficar bravo, chega a fazer... Eu ensinei o Caleb a fazer isso? Não. Todo ser humano já nasce com um instinto animal. Tanto que Jean-Jacques Rousseau, ele disse que o homem é o lobo de si mesmo. O homem ele tem características de pecar, e muitas das vezes nós temos que lutar contra isso. E por isso que Paulo disse: oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo. É todo dia eu lutando contra a carne, é todo dia eu lutando contra o meu pecado, é todo dia eu tentando destruir a carne, porque se eu deixar a carne me vencer, eu abro brecha para o inimigo. Presta atenção, o inimigo ele não tem legalidade na sua vida, o inimigo ele não tem porta na sua vida, mas ele tem brecha. Toma cuidado das brechas que você deixa. E aí Paulo ele vai falar no capítulo 5, dada essa pequena introdução, nós entendemos que Paulo ele quer nos mostrar que a justificação, que a partir do momento que Cristo morre na cruz do Calvário, presta atenção, quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele não estava me representando. Que é isso, Eliezer? Ele não estava me representando, David. Sabe o que Jesus estava fazendo? Ele estava me substituindo. Ele estava me substituindo. A cruz era minha, o madeiro era meu, os cravos eram meus. E aí você diz, então quando Jesus lá na cruz do Calvário está morrendo, aí Deus sente dó da raça humana e diz, não, agora eu vou perdoar o Kleber, né? Olha lá, Jesus, meu filho está morrendo. Não, antes da fundação do mundo,
tudo apontava para a cruz do Calvário. Tudo apontava para o Cordeiro, quando João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tudo isso é bom, Eliezer. Tudo isso é maravilhoso. Então, quando eu entendo o que é a justificação, que é Cristo me justificando pelos pecados que eu cometo devido à minha pecaminosidade, e quando eu entendo e eu tenho um encontro com Cristo, e eu aceito Ele como o único e suficiente Salvador da minha vida, que eu creio que Ele morreu pelos meus pecados, que eu creio que um dia Ele voltará, que eu creio na graça, pela fé que eu tenho, nós ganhamos algumas coisas. Primeiro fruto da justificação que eu e você ganhamos quando nós somos justificados. Olhe para o versículo, me ajuda lá, coloca o texto. Versículo de número 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz. Deixa o texto. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com... Muito bem. Amados, quando Paulo ele fala de paz, paz com Deus, é diferente da paz que ele usa lá em Filipenses, quando ele diz: a paz que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não é essa mesma paz. A paz de Deus é aquela paz que quando você está passando por alguma dificuldade, Deus ele faz com que você venha se sentir em paz. Agora a paz que Paulo fala em Romanos 5, que é um fruto dado ao ser humano, ao indivíduo, não é a mesma paz de Filipenses que ele está falando, mas ele está falando em um estado de espírito. Ou seja, a partir do momento que eu tenho um encontro com Cristo, eu entendo que a paz não é a ausência da guerra, a paz não é a ausência do conflito, a paz não é a ausência de Covid-19, a paz não é a ausência de briga dentro da minha casa. A paz é um estado. O mundo pode estar de ponta cabeça, mas a presença de Deus me faz eu ter paz, e me faz entender que eu sou justificado por Ele. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Há uma nova vida, há uma nova transformação. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu mentia, eu não posso mentir mais. Se eu talvez tinha aquelas discussões com a minha esposa, que às vezes, né, o pescotapa que tu falou no final de semana, podia acontecer. Mas a partir do momento que eu tenho encontro com Cristo, eu tenho paz. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Não é aquela paz, Sara, que quando, um exemplo, né, pastor Kleber chega, a Sara passou pano em toda a casa. Toda a casa, olha, aquele perfume assim, ó, maravilhoso. E o pastor Kleber, depois de um longo dia de trabalho, chega com calçado e nem vê se a Sara passa pano, e ele vai entrando com o pezão. Tchá, tchá. Já era paz. Aí tem o primeiro atrito, né? Ela diz: Kleber, o que é isso? Meu amor, meu cheiro. Aí o que o Kleber diz para Sara? Me perdoa. Aí, né, vamos começar a conversar, vamos conversar. Daqui a pouco eles: tá bom, Kleber, eu te perdoo, pastor Kleber, eu te perdoo. E agora eles podem dormir em paz. A paz que Paulo está falando não é aquela paz, irmão Alisson, quando lá na garagem da sua casa, o seu vizinho abençoado coloca o carro bem na frente da tua garagem, e é bem na hora de você sair, na hora de ir para o culto. Não é aquela paz, irmão Gleison, quando está na hora de você vir para o culto, e alguém tranca lá a tua saída, você chega atrasado no culto e não consegue vir de bicicleta. E aí você fica bravo com o teu vizinho, aí você quer brigar com ele, e de repente você diz assim para o vizinho: meu vizinho, me perdoa, tá, me perdoa, eu sou cristão, acabei brigando contigo, mas me perdoa, meu vizinho. E aí você está em paz com ele. Só que vai passar um mês, vai passar 2 meses, vai passar 3 meses, e o bendito do vizinho vai colocar o carro na frente da garagem de novo. E aí o Alisson vai ficar bravo de novo, e vai discutir com o vizinho de novo. É uma paz que oscila. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou nem tanto, eu já brigo. A paz para com Deus é uma paz diferente. Pode passar o tempo que for, pode passar as estações, pode passar o ano, pode passar as horas, pode passar os minutos, pode passar os milésimos, pode passar os céus e a terra, mas eu estou em paz para com Deus, para com Deus. Abre lá, irmão, em João capítulo 16 e versículo 33. João
capítulo de número 16, verso de número 33. Apóstolo João escreve em João, capítulo de número 16 e verso de número 33. Lembrando que nós estamos no primeiro fruto, que é a paz. O texto vai dizer assim, ó. Alguém quer ler? Pode ler. Aleluia, aleluia. Somente em Cristo nós temos essa paz. Somente em Cristo nós temos essa segurança de estar em seus braços, de estar amparado por Ele. Amado, você é justificado por Deus. Usufrua dessa graça, aproveite dessa paz. Não deixe que o mundo venha fazer você se entristecer pela posição que você tem. Ei, você é filho de Deus. Você tem paz no seu coração. Aleluia. Em Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, do qual fez ambos os povos, fez um povo só, derribando a parede da separação que estava no meio. Ninguém tinha acesso a essa graça. Os fariseus se gabavam nas esquinas, no jejum, nas horas e horas de oração, se gabavam a posição que eles tinham. Mas quando Cristo Jesus vem ao mundo, a Bíblia diz que o véu do templo, irmão Cristiano, não se rasgou de baixo para cima, mas o próprio Deus rasgou o véu de alto para baixo, e você tem acesso, você tem acesso. Venha e aproveite desse acesso. Aleluia, aleluia. Então, se eu não tinha paz, eu não tinha acesso. Vamos para o segundo fruto da justificação. Quando eu entendo a minha posição no reino, irmã Graça, quando eu entendo a minha posição no reino de Deus, eu tenho paz, eu tenho acesso, pelo qual também temos entrada, ou em outras traduções, temos acesso pela fé a esta graça. A palavra acesso, como a gente sabe que dentro do vocabulário grego, uma única palavra você consegue direcionar e ter uma visão teleológica, uma visão para além daquela mesma palavra. Exemplo, para o grego, a palavra amor, ela vai ter várias outras definições. Amor, filéu, amor, ágape, amor, eros. Aí você pode pesquisar para entender essas nomenclaturas de amor. Só que quando Paulo ele está falando dessa palavra acesso, você consegue entender três aspectos da palavra acesso. Primeiro, quando se achegava na presença de um rei, você precisava de permisso, você precisava de permissão para se achegar na presença de um rei, irmão Gleison. Quando a rainha Esther, ela precisava chegar diante do rei Assuero, ela precisava de uma autorização para que ela se achegasse diante do rei. Para ela ter acesso, ela precisava de uma autorização. Segundo, a palavra acesso também era direcionada ao templo. Em que aspecto, Eliezer? No templo, ainda no início, antes de Cristo, era proibido a entrada das mulheres. Tinha um lugar exato para as mulheres se estar. Os sacerdotes tinham seus lugares. Quem não era judeu não tinha permissão para adentrar do templo, não tinha acesso. Terceira palavra acesso, ou a expressão acesso, também era dada quando em meio a uma tempestade, o navio precisava se achegar no porto. Ele precisava de acesso, porque se em meio à tempestade ele não tivesse acesso, esse barco iria naufragar. Ele precisava de acesso. A palavra acesso, direcionada à palavra porto, vem a palavra oportunidade. A palavra oportunidade vem da palavra porto. Um exemplo, como eu não tenho dinheiro para pagar um cruzeiro, eu vou pegar uma carona aqui com, eu sei que não dá, né? Mas um exemplo, vou pegar uma carona aqui com os navios que chegam aqui, que quando eu cheguei eu olhei para minha esposa e falei, olha, os prédios estão flutuando, olha isso, olha isso.
né? Matuto lá do oeste, olha lá, os prédios estão flutuando, que coisa mais linda. Quer ver quando nós vimos um avião? Meu Deus, parecia uma varejeira gigante. Quer ver escada rolante, né, Cheira? E aí, eu digo, vou pegar acesso, eu vou pegar a oportunidade. E de repente o navio partiu e eu perdi a oportunidade. Eu perdi o acesso. Não perca esse acesso com Deus. Não perca a oportunidade de já chegar diante dele. Nós temos um costume de falar, esqueça todos os seus problemas quando você entra dentro da igreja. E eu quero dizer para você, não esqueça dos seus problemas. Não esqueça das falhas que você tem. Você está no lugar certo. O pastor Brennan Manning, ele disse, a igreja não é o museu dos santos, mas é o hospital dos necessitados. Vem com teus problemas, vem com teus defeitos, vem do jeito que você está, porque somente em Cristo há transformação. Somente em Cristo há acesso. Em João capítulo 10 e versículo 9, quando João ele está escrevendo, ele está tendo um embate acerca do relato de Cristo com os fariseus, e Jesus ele está falando de toda a roubalheira que estava acontecendo. E a gente sempre prega para o diabo, e é o diabo mesmo, ele veio para roubar, matar e destruir. E naquela ocasião Jesus estava aproveitando, dizendo, esses fariseus estão sendo usados pelo diabo, estão vindo matar, estão vindo roubar, estão vindo destruir. E Jesus ele nos mostra que somente há um caminho. Presta atenção no que eu vou te falar. Marque aí, se quiser posta no Facebook depois. Não existe atalhos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém tem acesso a não ser por mim. Vou repetir, não tem atalho, não tem. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser pela via dolorosa. João 10 e 9, eu tenho vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Esse é o outro texto, João 10 e 9, me ajuda aí, meu filho. Eu sou a porta, isso, João 10 e 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagem. Agora, como eu sou lá do oeste, quando você vai plantar a rama da mandioca, tem um período para que venha nascer a mandioca. Assim sucessivamente com qualquer planta, existe um tempo. Eu estava conversando com o pastor Kleber, ontem fui dormir tarde e eu fiquei batendo a cabeça nesse texto, e aí eu me deparei com algo bem interessante. Jesus disse assim, eu sou a porta, ou seja, eu sou o acesso. Eu sou o acesso. Olha, você está passando por dificuldade, você está passando por problemas, não se esqueça, eu sou o acesso, eu sou a porta. Só que antes do ser humano entrar na porta, ele não vê a pastagem. Por que ele só viu a pastagem quando ele saiu da porta? Olha ali, ó, entrará e sairá, e achará pastagem. Mas quando entrou na porta, não viu a pastagem. Não viu. É porque quando nós não estamos com Cristo Jesus, o inimigo tem cegado a mente do ser humano. O apóstolo Paulo disse que nós pregamos, mas o inimigo tem cegado, tem tapado o ouvido das pessoas, a ponto de fazer comichão no ouvido das pessoas. Quando você não está com Cristo, a palavra não fala com você. Quando você está sem Cristo, você não encontra o quão grande Ele é, com grandes coisas Ele já fez na tua vida, com grandes coisas Ele fará na sua vida. Entra pela porta, porque depois que você sair, depois de dias, você encontrará pastagem, você encontrará descanso para a vossa alma, você encontrará saída para a sua vida. Mas entra pela porta, entra pela porta, entra pela porta. Serei mandar e assou. Aleluia. Tanto que Jesus ele diz assim, olha, vocês vão entrar por essa porta, mas o caminho é estreito, o caminho que levará para o céu é estreito. E aí, eu estava um dia estudando e eu me deparei com algo interessante. Quando se levava o cordeiro para o sacrifício, o caminho era estreito. Sabe por quê? Porque tinha que cuidar para que o cordeiro não viesse se sujar, as suas roupas, a sua lã. Tinha que cuidar para que ele não viesse se esfregar na parede. O caminho era estreito, sabe por quê? Para não se desviar para a direita, não se desviar para a esquerda, não olhar para trás, mas olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! E quando nós estamos firmes neste acesso,
nós temos o terceiro fruto, a esperança de um dia encontrar Jesus Cristo. Olha para o texto: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando nós temos acesso à graça de Deus, nós não nos preocupamos com o amanhã. Nós não nos preocupamos, irmã Zane, com o que vai acontecer no dia seguinte, com a nossa partida. Nós não temos medo da morte, porque Jesus venceu a morte e triunfou sobre ela, e desceu ao inferno e tomou a chave da vida e da morte. Quando nós entendemos isso, nós temos esperança de um dia encontrar Cristo Jesus lá no céu. E o interessante é que a palavra esperança, ela não vem do verbo esperar, ficar estagnado. Jesus está voltando, então eu vou ficar aqui, né? Ficar sentadinho, né? Jesus está voltando, né? Não vou me meter aí, não vou nem fazer nada, vou ficar só esperando ele voltar. Toma cuidado, meu amigo, não é do verbo esperar, ficar estagnado, mas é esperançar. Eu não paro um minuto, eu estou em movimento. A igreja se movimenta, em Atos capítulo 1, versículo 8. E quando descer sobre vós poder do Espírito Santo, a palavra poder, dunamis, vocês precisam se movimentar. Não se movimenta para ver o que acontece com a tua vida, não se movimenta para você ver o que acontece dentro da sua família. Se movimenta hoje, se movimenta hoje, já começa a caminhar para o céu. Lá na carta de Judas disse que nós precisamos arrebatar as pessoas que estão indo para o inferno. Não se arrebata ninguém de braços cruzados, precisamos arrebatar, tirar força. Tem gente que está indo para o inferno, tira força, não deixa ir. Se movimenta, se movimenta, se movimenta, se movimenta, não fica parado não. Miguel Gonçalves Torres foi o primeiro seminarista que teve no Brasil, e ele disse que ele nunca tinha medo da morte. E ele tinha uma seguinte frase, ele dizia: não basta viver bem, é preciso morrer bem. Vou repetir: não basta viver bem, é preciso morrer bem. E quando lá no seu leito de enfermidade ele estava a ponto de morrer, ele falou: eu pensei que na hora da morte eu iria para o céu, mas foi o céu que veio até mim. Não se preocupa com o coronavírus, não se preocupa com o Covid-19. Quem está preparado, Jesus vem, pega, tira você daqui, mas você vai para o céu. Aceite Jesus, tem acesso. Se você tiver acesso, você tem paz. Se você tem paz, você tem direito às mansões celestiais. Ei, que cedo venho, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia! Quando Moody, um dos maiores pregadores que já galgou na face da terra depois de Cristo, do apóstolo Paulo, ele contraiu um câncer. E aí as pessoas oravam por ele. Ele diz: não precisa orar por mim, porque se hoje eu morrer, eu sei para onde eu vou. E quando ele estava a ponto de morrer, ele disse: afaste-se a terra e aproxime o céu da minha presença. David Livingstone, quando estava lá na África evangelizando, não podendo caminhar, sendo carregado, quando uma das suas discípulas bate nos seus aposentos, encontra David Livingstone caído no chão, morreu orando, morreu buscando a presença de Deus. Aleluia. Eu ministrei para os jovens esses dias o salmo mais triste da Bíblia, o salmo de número 88. E quando Amã, ele estava se lamentando, ele fala a seguinte expressão: Deus, se eu morrer, os mortos irão te louvar lá no cemitério? E eu confrontei os jovens, e eu preciso te confrontar aqui essa noite. Eu falei que você precisa se movimentar. Você tem acesso a essa graça, então se movimenta, seja igreja. Precisa ocorrer uma convulsão protestante, quando a teologia foge dos nossos templos e abraça as ruas, os necessitados, os sobrecarregados. E aí eu confrontei os jovens, eu quero te confrontar essa noite. E se você fizesse essa mesma oração do Salmo 88, Deus, se eu não evangelizar, os mortos irão evangelizar. E Deus vai dizer para você: pode morrer, porque você não está fazendo isso. Deus, se eu parar de louvar, os mortos vão te louvar. E Deus vai dizer assim: meu amigo, boa sorte para você, pode ir, porque você não está louvando, você não está buscando a minha presença. Tenha esperança que um dia você irá para a glória de Deus. E Paulo disse não somente isto. Agora Paulo
vai mostrar as etapas da justificação. Primeiro, nós gloriamos nas tribulações. E aqui, eu também preciso conversar um pouquinho com você sobre essa questão de gloriar na tribulação. Venhamos e convenhamos, pastor Kleber. É possível sentir alegria em meio às provas da vida? Você levantou pela manhã, feliz e contente, cantando, quem sabe, uma canção do Matos Nascimento? Quer vitória, vai chorando, gente, acordou, feliz, alegre. E de repente o teu minguinho está ali, não sei para que serve, está ali. É igual freio de mão de avião. E de repente você bate aquele minguinho na quina. E aí você, ai que legal, bati o minguinho, nossa, estou feliz, estou alegre. O teu carro, irmão Cristiano, está lá. De repente chega o teu menino lá e escreve com prego, papai, eu te amo. No teu carro, na lataria do teu carro. E você diz, oh Deus, aleluia, estou alegre, estou feliz, riscaram meu carro, nossa. O David ali com o teclado, vai sair dali, enrosca o pé no cabo, leva teclado, leva tudo, quebra as teclas. Aí o David, glória a Deus, quebrei meu teclado, aleluia, que alegria. Quando Paulo ele diz que nós devemos nos gloriar nas tribulações, ele não estava falando no sentido de masoquismo, de sentir prazer pela dor. Paulo estava falando não do momento de sentir prazer pela dor, mas o resultado que as tribulações geram em nossas vidas. Aleluia. Tem coisas que a gente não entende por que acontece na nossa vida. Mas é Deus dizendo para nós, meu filho, se alegra, porque o resultado da prova vai ser grande. Vai ser grande, tem vitória chegando para a sua vida. Se alegra no dia da angústia. Se alegra no dia da prova, porque o resultado é muito maior. O resultado é muito maior. É uma palavra profética para você aqui essa noite. É uma palavra profética, então pega a prova que você está enfrentando. Amanhã você vai sorrir, porque tem resultado profícuo chegando para a sua vida. Meu Deus. E ele fala, nós nos gloriamos nas tribulações. A palavra tribulação vem da palavra tribulum, uma espécie de madeira com vários pregos pontudos. Como que é, pastor? Um garfo de madeira que separava a palha do grão. Lá na minha região a gente falava do manjolo, né? Que passava lá e tal. O tribulum de Deus. Às vezes na vida nós precisamos passar pelo tribulum de Deus, o descascador de cereais. É Deus separando a palha do trigo. E às vezes a gente precisa passar pela tribulação. Não fique imaginando que Deus vai vir lá do céu dizendo, Eliezer, você precisa ter mais paciência com a sua esposa, Eliezer. Aí Deus vai vir lá do céu e vai dizer assim, em nome de eu mesmo. Seja mudado, Eliezer. Seja transformado. São as ocasiões da vida, são as intempéries da vida, são as mazelas da vida, são os piores momentos da vida que você precisa engolir de goela abaixo os problemas, que Deus está transformando a sua vida, Deus está transformando o seu caráter. Você só aprende a ser mudado a partir do momento que você se relaciona com outro. E tem gente que bate no peito e diz, a igreja somos nós. Tenta ser igreja sozinho para você ver. Tenta ser igreja sozinho, não ter comunhão com seu irmão, para você ver o que vai acontecer contigo. Vai continuar a ser um crente cheio de mimimi. Porque é em meio aos problemas da vida, em meio aos atritos que eu tenho, que Deus está moldando o meu caráter. Deus está falando com alguém hoje aqui. Talvez você passou pelo tribulum de Deus, mas não reclama, não murmura, não briga com Deus, porque é necessário este momento você passar. É necessário passar pelo tribulum de Deus, pela tribulação. Por quê? Porque a tribulação produz a paciência. É uma palavra muito linda na língua grega, que ela tem o sentido de a paciência triunfadora com circunstâncias adversas. Ao passar pelas circunstâncias da vida,
você triunfa sobre elas. A palavra paciência também tem o sentido de perseverança. E aí eu me remeto naquele texto de Gálatas, quando Paulo ele fala dos frutos do Espírito. Aquilo ali é muito lindo. Todo cristão tinha que levantar pela manhã e ler aqueles frutos. O fruto é o amor, os demais são os gomos. A gente aprende isso na escola dominical, né? E tem um que eu gosto muito para expressar esse sentido da palavra perseverança, esse sentido da palavra paciência. É a palavra longanimidade. Ânimo longo. Em todas as circunstâncias da vida, as experiências que eu tenho, as tribulações que eu passo, gera em mim a perseverança. E tem gente que diz assim às vezes, né? Pô, o cristão é meio bobo, né? O cara briga com ele está, né, se mantendo firme, bem posicionado em meio a todos os problemas que estão acontecendo. É porque nós somos justificados por Deus. Nós temos acesso, nós temos paz. Nós passamos pela tribulação, mas nós não nos preocupamos com o que a tribulação faz com a gente, mas o resultado que a tribulação gera depois. Cristo enfrentou a cruz do Calvário, mas depois ele recebeu o que tinha preparado para ele antes da fundação do mundo. Aquele moço que estava lá na cruz do Calvário junto com Cristo também passou pela tribulação, mas ainda hoje estarás comigo no paraíso. E a paciência gera a experiência. A palavra experiência era usada muito, uma expressão para o orífice, quando ele precisava moldar o diamante. E é interessante que ninguém nasce já um diamante pronto, uma joia preciosa. Para se ter as experiências da vida, é preciso passar pelo fogo. É preciso passar pelo fogo. É preciso passar pelo fogo. Eu não sei se você lembra da história de Jacó. Eu acho bem interessante falar de experiência, porque Jacó crescendo, carregando um fardo sobre o seu ombro, que era o quê? As experiências do pai e do avô. E aí, Samuel, talvez na tua vida, meu filho, você ouvia tantas experiências da sua mãe, porque ela teve essas experiências com Deus. Talvez, meu amigo, irmão Márcio, o senhor ouviu tantas experiências dos outros, mas essa noite Deus quer que você tenha as suas experiências com Ele. As suas experiências com Ele. E aí Jacó, quando ele estava fugindo do seu irmão, lá em Gênesis capítulo 28 verso 13, e ele repousa a sua cabeça sobre uma pedra, quando tem aquela visão de anjos que subiam a escada, subiam e desciam, Deus fala com ele dizendo: eu sou o Deus do seu avô Abraão, eu sou o Deus do seu pai Isaque. E aí você está lá, igual criança quando ganha um brinquedo. Agora ele vai falar: eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Jacó. E Deus não fala nada. Naquele momento era apenas o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Mas o tempo foi passando, Jacó foi tendo experiências, Jacó foi amadurecendo, Jacó foi enfrentando os problemas da vida, entendendo que o que estaria por vir seria muito melhor do que aquele momento. E aí a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 32 e verso 30, quando Jacó encontrou com o anjo no val de Jaboque, e ele luta com o próprio Deus, e chamou o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Agora ele não era apenas o Deus de Abraão, não apenas o Deus de Isaque, mas era o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aleluia, aleluia. E ele termina dizendo que as experiências nos geram esperança. Não é aquela esperança assim: olha, eu quero que amanhã chova, eu tenho uma esperança que amanhã vai chover. Não é uma esperança assim concreta. Às vezes o clima-tempo pode errar. Não é aquela esperança que talvez você diz: não, olha, eu tenho esperança que amanhã ou depois de amanhã eu vou ficar rico. E você não tem certeza que se você vai ficar, porque é algo, não é algo certo, né? Pode acontecer oscilações. A esperança que Paulo está falando aqui é uma esperança que não sofre oscilações. Eu espero aquele dia quando eu ver Jesus Cristo face a face.
Como dizia um pastor meu, olhar na bulica do olho de Jesus e dizer como valeu a pena passar pelo tribulum, passar pela prova, perder muitas das vezes, irmão Elias, as coisas que tanto sofreu para conquistar, perder, mas chegar lá e dizer valeu a pena porque eu não reclamei, valeu a pena porque eu não recuei, valeu a pena porque eu não parei. Não pare, siga em frente, chuta a cadeira de balanço, vem para cima e não desista, não pare. E aí ele diz: a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E aí eu termino, concluo: em Cristo Jesus, o judeu do primeiro século, que não tornou por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou do seu trono de glória, se reduziu a algo tão pequeno, pastor Kleber, e galgou na face da terra, passou pelas tribulações, passou pelas provas. E sabe por que Jesus conseguiu ir até o final? Porque ele tinha a aprovação de Deus. E quando Jesus estava no momento para ser batizado, eis que se ouviu uma voz do céu que aprovou o ministério de Jesus. Este é o meu filho amado, ao qual eu tenho comprazo. Espírito Santo me conduz essa noite a dizer para você: eu estou aprovando a sua vida, meu filho. Eu estou aprovando o seu ministério. Essa prova que você está enfrentando, tenha paciência. Você é justificado por Cristo. Tua posição no reino de Deus é essa: você é filho. Não temas, não pare, você é filho. Se coloque em pé. Aleluia. Aleluia. Pega a fala. Aleluia. E aí, Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós sendo ainda pecadores. Não tenta ser santo demais. Não tenta ser o santarrão, como a gente sempre diz por aí. Com o pecado que você tem, que Jesus essa noite está te abraçando, está escrevendo uma nova história para você, está escrevendo um novo momento para a sua vida. Você tem acesso. E ele diz: nós somos justificados, porque alguém ousaria morrer por alguém bom ou por alguém ruim? E eu fico imaginando, e eu comparo ali o meu filho, por exemplo. Eu deixaria o meu filho Caleb morrer pelo maior assassino que já pisou aqui no Brasil? Você acha que eu teria essa capacidade de deixar o meu filho morrer por ele? Jamais. Mas Deus um dia deixou Jesus morrer por você. Aquele pecado que só você sabe, aquele erro que só você sabe, Jesus morreu. Aleluia. Sua morte ali na cruz, feche seus olhos, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. Olho pra você, corro pra você. E o seu amor, Ele te chama, Ele te chama, Ele te chama. Aleluia. Eu quero fazer um convite. Tem alguém aqui que ainda não entendeu a sua posição no reino de Deus, que está passando pelo tribulum de Deus e deseja uma oração? Corre! Não perca essa oportunidade. Não deixa o barco passar.
tem acesso a Ele. Tem alguém que quer se entregar para Jesus essa noite? Aproveite. É um culto de ensino, mas o Espírito Santo está trabalhando. O Espírito Santo está te confrontando a transformar a tua vida. Aleluia. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. Aleluia. Olho pra você, Corre pra Ele. corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio. Eu confio. Levante suas mãos. Expressa adoração. Expressa adoração. Eu dependo desse amor, do seu amor, Mais que tudo. mais que tudo. Confia nele. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Pai querido, nós te pedimos, ó Pai, para que nós venhamos entender a nossa posição no teu reino, Pai. Nos ajuda, Senhor, a usufruir dessa graça que não é barata, dessa graça preciosa, Pai. Nós estamos em débito contigo, Senhor. O Senhor um dia se entregou na cruz do Calvário. Pai, nos ajudas a ser curado, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha curar corações neste momento. Venha curar corações. Tem gente em crise, Pai, que não entendeu que é justificado por Ti. Pai, alcança. Em nome de Jesus.